aleluia, consciente que ele não precisou sujar suas mãos com os homens. Ele não precisou sujar suas mãos com os homens. Ele não precisou suar com os homens, porque ele lutou com Deus. E com os homens ele prevaleceu. Quando a gente encontra o coração de Deus, quando a gente encontra a nossa vida em Deus, nós superamos as circunstâncias externas, nós superamos as ameaças externas, nós superamos as impossibilidades externas. Ele lutou com Deus e com os homens prevaleceu. Se nós entendemos, aleluia, que nós temos uma vida com Deus, se nós entendemos que a oração é o lugar onde podemos encontrar e vivenciar toda a nossa vida em Deus, nós não vamos precisar estar, estar se arrependendo de coisas que a gente fala, estar se arrependendo de coisas que a gente fez. Quantas vezes, irmão, a gente fala coisas e depois se arrepende? Quantas vezes a gente quer defender, ter razão, defender, exaltar a nossa razão e acabamos errando. Mas quando descobrimos em Deus, querido, este lugar, foi isso que Jesus fez. Naquela noite, querido, Jesus ia enfrentar um grande desafio. A gente for entender bem, Jesus foi enfrentar um grande desafio. E ele era filho de Deus, querido. Se bem que nós também somos filhos de Deus. Mas ele foi orar. Ele não estava com vontade de se entregar. Ele não estava com vontade de dar a sua vida. Ele não estava com vontade. Ele não estava com vontade de morrer. Mas ele foi para o coração do Pai. E quando a gente encontra o coração do Pai, querido, nosso coração muda. Nosso caráter muda. Nossa mente muda. Aleluia. Às vezes a circunstância ao redor da gente, fora da gente, não muda não, querido. Às vezes a conta continua lá, o problema continua lá, mas dentro da gente muda, querido. Dentro de nós alguma coisa muda. E quando ele se levantou dali, daquela oração, ele encontrou o coração do Pai. Ele disse, Pai, seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Às vezes, querido, com relação à vida, a gente não vai entender muitas coisas. A gente não vai compreender muitas coisas. Às vezes as coisas vão ficar assim ó, na sua cabeça e você vai dizer, o que eu faço? Para onde eu vou? Eu estou perdendo? Eu estou me humilhando? Mas dentro dessa situação, você vai entender uma vontade de Deus. Não é que a vontade de Deus é que você seja humilhado, ou que você fracasse, ou coisa assim semelhante. Não, é porque Deus está visando algo maior. Deus está vendo algo que eu e você não está enxergando. Aleluia, aleluia. Quem sabe naquele momento, porque no momento de circunstância, no momento de tribulação, querido, a visão fica curta muitas vezes. Você entra naquela nuvem, você entra naquela tempestade e você não consegue ver nada a partir dali. Mas quando você conecta com a essência, com a sua essência, com o coração de Deus, você consegue ver acima da tempestade. Assim como a águia que voa acima da tempestade. Quando Jesus levantou daquela oração, a percepção de Cristo não era a mesma. A visão de Jesus não era a mesma. Ele conseguiu enxergar o que Deus estava enxergando. O que é que Deus estava enxergando? Estava vendo a gente. Estava vendo milhares, uma multidão de pessoas que seria beneficiada pela atitude de Jesus, pela decisão de Jesus, pela dor e pelo sacrifício de Jesus. Queridos, às vezes não entendemos, mas o que é que pode acontecer através da nossa própria renúncia, através de um momento de tribulação, de circunstância, de dor que estamos enfrentando, e às vezes pensamos em desistir, às vezes pensamos em chutar o pau da barraca, às vezes pensamos em falar, em reagir, e Deus muitas vezes quer que a gente entregue a nossa vontade a Ele. O que é que pode acontecer, querido, com nossa vida ou com pessoas a partir de uma entrega da nossa vontade a Deus? Queridos,
Eu não sei a questão da hora. Eu tenho... Irmã, você sabe dizer se eu tenho 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, não sei. A senhora sabe dizer se eu tenho 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, só para Deixa, me entender aqui. deixa o Espírito Santo falar através de você. Amém, amém. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, no capítulo 4, versículo 16, Paulo fala sobre renovo. 2 Coríntios, capítulo 16, capítulo 4, versículo 16, Paulo fala sobre renovo. Chore balaba, chore cantarabalaba, chocubrababa. Chore balaba, chocubre, balaba. Capítulo 4, versículo 16. Está escrito assim. Ele colocou até no textozinho aqui, tem viver por fé. Está escrito assim: por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. Oh, glória! Ai, irmão, como não desanimar, irmão? A coisa está feia. Mas a Bíblia diz, Paulo dizendo, por isso não desanimamos. Querido, e talvez se fosse eu, se fosse outra pessoa falando, por isso não desanimamos, a gente poderia até fazer de conta, fechar os ouvidos e não querer ouvir. Mas quem está falando é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele tem uma vida cercada de situações que qualquer um poderia desanimar. Mas ele não desanimou. Aí vê Paulo falando, dando exemplo em prisões e tantas outras situações. Mas ele diz assim, por isso não desanimamos. Pelo contrário. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso ser exterior, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste. E sabe, tem alguns irmãos aí que estão sofrendo alguns desgastes, né? Alguns desgastes com relação ao seu corpo físico, com relação a finanças, com relação à sua imagem, com relação à sua família, com relação ao seu trabalho, em várias questões. Mas aqui, mesmo que o vosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior, o seu espírito, o nosso homem interior. Aleluia. Aleluia. O vosso ser interior se renova dia a dia. Aleluia. Aleluia, querido. Aleluia. Querido, é quase que impossível não haver desgastes, né? Desgastes no nosso corpo físico, desgastes com relação à nossa família, com relação ao trabalho, com relação ao ministério, com relação à igreja, com relação a relacionamento. É quase impossível que não haja desgastes, porque nós somos humanos. Mas Paulo disse que, mesmo que isso aconteça, porém, todavia, o nosso homem interior, querido, o nosso espírito se renova dia a dia. Há um renovo, querido. Há um renovo de Deus para o nosso espírito. Aleluia, há um renovo de Deus para o nosso espírito. E esse renovo não está longe, não, querido. Não está longe. O favor, a graça de Deus, a bondade de Deus não está longe, não está próximo.
Aleluia. Esse renovo não são para pessoas seletivas. Não são para pessoas distintas, não. Aleluia. Está disponível para mim e para você. Aleluia. No nosso homem interior. Por meio de quê? Da palavra, da oração, da entrega, da renúncia, do desejo, querido. Deus, ele quer ser desejado. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele quer ser procurado. Nós precisamos desejar, procurar, encontrar. Às vezes a gente fica admirado por movimentos de avivamento. Glória a Deus por esse movimento, glória a Deus pelos avivamentos, mas nós não estamos distantes disso, não. Todos os dias está disponível para mim e você um avivamento. Todos os dias que abrimos a palavra de Deus, está disponível na palavra de Deus para mim, para a sua vida, um avivamento, um renovo. Todos os dias que nós buscamos a Ele em oração, querido, principalmente, querido. A oração que produz mais, como eu posso dizer, mais nutrientes para a nossa vida, é aquela oração que a gente busca Ele sozinho, querido. Porque tem certas coisas que a gente só pode falar sozinho com Deus. Tem conversa que só pode falar sozinho com Deus. Querido, querido, às vezes, eu vou falar uma coisa a você, às vezes a nossa oração, que talvez tenha, me entenda, espero que os irmãos me entendam, às vezes a nossa oração que aparenta, às vezes, ter menos relevância, é aquela que a gente fala em público. Porque muitas vezes, na maioria das vezes que estamos orando em público, estamos orando para que outros escutam, para que outros escutem, para que outros ouçam. Mas quando a gente está orando na intimidade com Deus, querido, a gente está orando para que Ele fale, para que Ele escute. E quando a gente está conversando com Deus, a gente fala tudo, querido. A gente fala tudo, se a gente está desanimado, a gente fala. Você já imaginou um pastor chegar no púlpito da igreja e chegar lá, na noite de domingo, vai pregar e diz: igreja, eu estou desanimado. Como é que esse pastor vai ser compreendido? Talvez por uns de forma positiva e talvez por 80%, 90% de uma forma não positiva, negativa. Porque vai mostrar suas fraquezas. Mas a intimidade com Deus, querido, você não precisa guardar reserva. Fala a fraqueza, fala a falha, fala o pecado. Fala onde está doendo. Fala que não aguenta mais. Pede graça a Ele. Essa é a oração, querido. Oração é um lugar de intimidade, assim como um quarto do casal, uma cama no casal é lugar de intimidade. A oração é um lugar mais profundo ainda de intimidade. É na oração. É na oração. Escuta aí, ó. É na oração onde a gente conhece Deus e é onde Deus nos conhece. Ah, pastor, Deus não sabe tudo. Deus é educado. Deus quer. Por isso que Deus... pronto. Se Deus sabe tudo, para que Ele criou a oração? Para que Ele quer ouvir a gente falar? Então, isso significa, querido, que é na oração que Deus nos conhece. Na oração, na intimidade. Na intimidade, Ele nos conhece. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu correr aqui. Eu acredito que só falta um versículo. Só falta um versículo. Só continuar esse versículo aqui. Para a gente... Não, vou continuar não, senão aí não acaba. Vou abrir a Bíblia agora em Romanos, capítulo 8, versículo 10 e 11. Um espírito forte. O tema dessa mensagem é um espírito forte. Viu? Pastor, um espírito forte. Querido, não dá para conhecer os irmãos aí, que está todo mundo na sua... Mas, assim, quantos de nós que estamos aqui nessa vigília que fortalece seu corpo, fazendo exercício,
indo para a academia. Quantos de nós, né? Quantos de nós que estamos aqui nessa hora, nessa vigília, que a gente fortalece a nossa mente, nosso intelecto, na leitura, na meditação, de várias formas. Então, querido, eu trago a importância do Espírito forte, por meio da palavra e por meio da oração. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 10 e 11. Glória a Deus. 10 e 11. Deixa eu só enxergar melhorzinho. Pronto, tá certo. Enxerguei. Versículo 10 fala: se, porém, Cristo está em vocês. Se, porém, Cristo está em vocês. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Aqui ele está falando do corpo, tá certo? Que está morto por causa do pecado. Mas o Espírito, mas está dizendo aqui, mas o Espírito é vida. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas o Espírito, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Versículo 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Queridos, um exemplo. Paulo está falando aqui, ele está falando sobre o corpo mortificado por causa do pecado. Está falando de um espírito que é vida por causa da justiça. E está falando de um espírito que vivifica o corpo mortal. Está falando do espírito que vivifica o corpo mortal. Eu consegui enxergar nesse versículo que fala de um corpo mortificado por causa do pecado. Querido, é bem verdade que o corpo ele é enfraquecido por causa do pecado. Enfraquecido por causa do pecado, do erro. Quantas vezes o nosso corpo ele é enfraquecido porque nós pecamos? De que forma, pastor? A gente guarda a mágoa de alguém. E essa mágoa, ela acaba enfraquecendo o nosso corpo. Outras pessoas estão doentes porque, por ressentimento de alguém, criar isso refletiu em doença no seu corpo. Em doenças. Doenças como, um exemplo, tem uma série de doenças. Né? Quantas pessoas que têm tumores e é decorrente a falta de perdão, a mágoas, e assim vai. Quantas vezes, um exemplo, eu quero falar que o corpo humano, ele enfraquece por causa do pecado do homem. Né? Um exemplo, a gente às vezes peca comendo aquilo que não deveria comer. Ou estou errado? Às vezes a gente peca quando a gente pega algo que não deveria comer, aquilo vai prejudicar o nosso corpo e a gente compra. A gente simplesmente quebrou uma lei natural. Deu algo para o nosso corpo que não seria bom para ele. Então, quer dizer, o pecado enfraquece o corpo. Às vezes, quando estamos em mágoa,
enfraquecemos nosso corpo, ficamos desanimados. Às vezes, como quando quando erramos, nós muitas vezes erramos. E, consequência disso, o nosso corpo sofre com isso. Mas Paulo fala que a justiça fala de um espírito vivificado por causa da justiça. Também, da mesma forma que uma atitude de pecado prejudica o nosso corpo, também a nossa atitude de injustiça, ela vivifica o nosso espírito. A nossa atitude de justiça vivifica o nosso espírito. Aleluia! Quando assumimos nosso lugar de justiça em Deus, toda a nossa vida é beneficiada. O nosso espírito é beneficiado. Quando lemos a palavra e praticamos essa palavra em justiça, a justiça que recebemos por meio da palavra de Deus vivifica o nosso espírito. O nosso espírito é vivificado, é fortalecido. Quando perdoamos alguém, querido, que é uma prática de obediência à palavra de Deus, nós recebemos o benefício da justiça que está na obediência, e essa justiça fortalece o nosso espírito, vivifica o nosso espírito, levanta o nosso espírito, nos deixa forte. Quando eu digo fortalece, nos deixa forte, o nosso homem interior, espiritual, forte. Quando agradamos a Deus, quando agradamos a Deus, mesmo quando esse agradar a Deus, esse agradar a Deus indica em desagradar a gente mesmo, nós somos fortalecidos, querido. Nosso espírito, ele é vivificado pela justiça, vivificado pela justiça. Quando andamos em fé, querido, o nosso espírito também, ele é fortalecido pela justiça. Não é à toa que Paulo diz aqui, ok, eu vou ler aqui mais uma vez, só para que isso entre no nosso coração. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O pecado mata o corpo, querido. O pecado maltrata o corpo. A desobediência maltrata o corpo. Andar fora da vontade de Deus maltrata o corpo. Mas fala aqui, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas também andar em obediência, querido. Fortalece o nosso espírito, vivifica o nosso espírito. Não fazer a vontade da nossa carne, vivifica o nosso espírito. Fortalece o nosso espírito. Não agradar a nós mesmos, muitas vezes, vivifica o nosso espírito. Nos coloca num lugar de força em Deus. Você está entendendo, querido? Agora, eu vou passar para o versículo 11. Eu vou passar para o versículo 11, que eu acredito que vai mais longe ainda do que a minha própria compreensão, porque fala aqui que o Espírito, fala que, um exemplo, falou que o Espírito, ele é vivificado por causa da justiça. Por causa da justiça. E o Espírito vivificado por causa da justiça, ele vivifica o corpo. Aí Paulo fala aqui no versículo 11, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está falando do Espírito Santo. O Espírito daquele que vivificou Jesus Cristo dentre os mortos. Aí fala que vivificará também o vosso corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês.
Se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, esse Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal. O que eu quero dizer, querido, é que o pecado, ele mortifica o corpo, mas a justiça vivifica o Espírito. E o Espírito Santo de Deus, querido, porque nós estamos andando em fé e na justiça de Deus, ele vivifica o nosso corpo mortal. Isso quer dizer que o Espírito Santo de Deus, querido, ele vivifica o nosso corpo mortal. A conexão de termos um espírito fortalecido em Deus, querido, irá beneficiar todas as áreas da nossa vida, porque o nosso espírito forte, isso quer dizer que nós estamos conectados com o Espírito Santo de Deus, querido. E o Espírito Santo de Deus, que mora dentro de nós, ele vai fazer a manutenção do nosso corpo mortal, ele vai vivificar o nosso corpo mortal, ele vai curar a enfermidade em nosso corpo mortal, querido. Aleluia, aleluia. Isso nos dá uma garantia, querido, que nós podemos contar com o Espírito Santo para todas as áreas da nossa vida. Amém, queridos? Eu não sei o que você está vivenciando hoje, eu não sei qual é o problema que você está vivenciando, eu não sei qual é o nível da sua vida que você anda. Quem sabe você está no nível, você está a muita distância de mim, né? Quem sabe você está, eu não sei o que você está passando, mas escuta o que foi lido nessa noite. O Espírito Santo que habita em mim e você, ele vivificará o nosso corpo mortal. Isso quer dizer, querido, existe vida. Se você está diante de morte, se você está enfrentando um momento de morte, existe vida disponível para mim e para você. Quem sabe você vem perdendo há muitos dias, mas o fato do Espírito Santo de Deus estar dentro de você, querido, isso quer dizer que você está prestes, querido, a receber vida, a ganhar. Você está perto a ser restabelecido, aleluia, ao seu lugar de origem. E qual é o nosso lugar de origem, pastor Marcelo? É Cristo. E onde Cristo está? Cristo está assentado nas regiões celestiais com Deus. E nós estamos aonde? Nós estamos com Cristo. E em Cristo não existe lugar de derrota. Em Cristo não existe lugar de abandono. Não. Em Cristo vivemos circunstâncias, em Cristo vivemos situações extremas, aleluia, mas nunca desamparado, nunca desanimado, nunca abandonados. Então, querido, receba a cura nessa noite. Se você está doente, receba a cura. Ou melhor, procure dentro de você, aleluia, aquele que vivifica seu corpo. Procure dentro de você aquele que ele cura. O seu remédio está dentro de você. O seu médico está dentro de você. O seu antibiótico está dentro de você. O seu plano de saúde está dentro de você. O Espírito que habita dentro de você, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vivificará o seu corpo mortal. Ele vivificará áreas que estavam mortas, áreas que estavam perdidas. Eu queria dizer para você, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, independente de onde você se encontra, onde você esteja. Olhe para dentro de você, fortaleça o seu homem interior. Fortaleça o seu espírito. E seu espírito fortalecerá sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria agradecer por essa oportunidade.